Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Buildcast. E hoje estamos aqui com o Devanil Rueda, colega já de muitos anos, com meu colega de jornada já há 12 anos, o Henrique Silveira. E eu sou o Daniel Bragion, né, CEO da Build, também um dos fundadores junto com o Henrique. E Devanil, obrigado, né, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado pelo convite. Deva, vendo minha colinha aqui, quase 30 anos de experiência profissional. Pois é, não parece, mas é. Começa cedo. Disfarçando bem. Foi desde desenvolvedor de software, né? Desenvolvedor Java, também fui desenvolvedor Java. Tenho saudade de desenvolver. Eu não tenho, não. Depois fez uma mudança, né, para gerente de projetos. Exato. E atualmente gerente de tecnologia da Claro. Isso, isso mesmo. Antes disso aí, para completar esses 30 anos, teve uma outra carreira desde o início que depois eu coloco aqui para vocês para explicar melhor. Então seja muito bem-vindo, Deva. Obrigado, cara. Queria agradecer o convite aí. Prazer. E, cara, explica um pouco mais pra gente, então. Resume um pouquinho esses 30 anos aí, em alguns minutinhos. Vamos lá, tentar resumir 30 em 3 minutos. Eu comecei, na verdade, cara, a trabalhar com 16 anos e no ramo editorial. Entrei na época como office boy e fui subindo e até chegar num cargo de gerente de produção gráfica. E nesse cargo eu fiquei durante 8 anos, dos 20 aos 28. E com 28 anos, o mercado editorial ele começou a passar por algumas coisas que eu me interessei. Por exemplo, nas capas das revistas você conseguia colocar o dado variável ali. Então você colocava a revista, o nome da pessoa na capa, né? Então você conseguia variar isso, não era ainda em escala, mas já estava começando ali. E ali eu comecei a entender o que a tecnologia estava começando a trazer para o mercado. E fui entender através do dado variável como que o cara colocava aquilo. Ele falou, cara, é fácil, é através do Java. Eu falei, pô, o que é Java? Fui lá buscar realmente, esse cara foi um dos caras que mais me empurraram para esse mercado e com 29 anos eu virei trainee, cara. Eu fui estudar desenvolvimento, deixei a carreira que eu tinha de lado, um monte de gente falando, você é maluco, não faz isso. Volta, e eu fui estudar tecnologia, fui estudar desenvolvimento de software. Com 29, 30 anos eu era trainee de desenvolvimento de software. Caramba. Bem legal. E a partir daí, depois entrei em algumas consultorias, onde nós nos conhecemos, inclusive, numa consultoria de TI. E de lá para cá, passei por algumas consultorias, até que 10 anos atrás eu entrei na Claro através de uma dessas consultorias, para a gente fazer essa jornada que eu estou hoje aqui, até chegar agora como gerente de tecnologia e inovação na Claro. Show de bola. Legal. E Deva, nessa jornada, imagino que, como toda jornada, altos e baixos, né? Fala um pouquinho pra gente, alguns desafios marcaram, assim, quando você pensa, né, nessa jornada, ou alguns pontos de inflexão que realmente mudou sua carreira? Sim, uma das coisas que mais me espantava realmente era quando as pessoas assustavam que eu falava que tinha 30 anos e estava iniciando numa carreira de tecnologia. Entendi. Então, até a molecada ali que estava desenvolvendo, eles ficavam me olhando meio de rabo de olho, muitos nem me ajudavam a conseguir fazer as coisas. Eu lembro dessa época, eu lembro muito daquele filme, tem um filme, acho que é... Eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas enfim, é O Estagiário, lembrei. O Estagiário, dos caras que estavam estagiando no Google mais velho, sabe? E era muito assim, cara. Os caras, a molecada, na verdade, eles não entendiam. Falavam, pô, mas como assim, cara? Como o cara com 30 anos tá começando agora? Fala, não, vai lá. E na época não tinha... O acesso ao estudo de tecnologia não era tão difundido como é hoje. Você não tinha... Acho que na época era até um pouco estranho, assim, a pessoa... transacionar, mudar de profissão, ir para uma área de tecnologia. Para qualquer área. Para qualquer área. Na verdade, era meio estranho, você né? fazer migração de carreira era tabu, né, cara? Porque nós éramos treinados a estuda isso daqui, faz essa faculdade e termina... E até empresa. Você mudar de empresa era mal visto. Exatamente. Você trocar de empresa era mal visto. Então, nessa época, era isso. Você tinha que começar numa profissão... Pô, um pecado você fazer isso com uma criança de 18 anos, né, cara? Porque eu terminei a faculdade com 19, 20, cara. Muito jovem. Putz, era jovem pra caramba. Você tem que escolher a profissão que vai ficar pro resto da sua vida. 30, 40 anos ali. Exatamente. É que eu gostava muito do que eu fazia antes. Então, pra mim, não foi tão dolorido. A dor foi realmente migrar. A
a migração para mim foi muito dolorida, porque eu gostava muito do que eu fazia. Mas eu tinha uma visão que o mercado editorial ele ia para outro caminho, e não mais o do papel, e não mais aquilo que naquela época ainda bombava. Ainda, pô, as revistas tinha revistas 1 milhão de tiragem com 200, 300 páginas por semana. Então era muita coisa e bombava realmente as revistas. As pessoas queriam saber as notícias e esperavam o sábado de manhã, que era onde ia estar na revista semanal. Eu imagino que você deve ter feito, assim, na época, um desafio, né? Foi um sacrifício pessoal seu, uma decisão muito estratégica de, olha, vou mudar de área, né? Corajosa. E corajosa, exatamente. Mas hoje você deve olhar para trás e pensar, nossa, como valeu a pena, ainda bem que eu fui. Como que é isso? Cara, a parte pessoal foi um pouco mais fácil porque eu ainda não era casado, então eu vivia uma vida... Eu trabalhava muito, né? Tem isso também, né? O ramo editorial em comum com o ramo de tecnologia. Isso não mudou. Exatamente. Trabalha-se demais, né? Então... Eu trabalhava demais e não tinha muito tempo para a vida pessoal. Até meus pais moravam no interior, eu marcava com eles, tipo, ó, cada 20 dias eu ia para lá. Então, uma vez no mês que eu ia visitá-los, eu morava sozinho aqui em São Paulo. Então, a minha vida pessoal, o que eu tive que fazer foi planejamento financeiro, porque eu teria que recomeçar os passos para trás, do zero, exatamente. Então, esse ponto foi o mais bruto. O ponto financeiro foi um pouquinho mais bruto, mas como eu não tinha filhos ainda, não tinha esposa, então para mim a decisão foi mais eu comigo mesmo e óbvio, né, os seus colegas, né, porque ninguém acreditava. Os caras falavam, não, você não vai fazer isso, você não vai largar isso agora. E evitar ouvir, e isso era difícil, né, porque as pessoas vinham não por maldade, mas vinham incrédulos, né, pô. Tem 28 anos, tá com a carreira consolidada, o que você vai inventar de migrar agora, né, cara? Não faz isso da sua vida. E hoje eu olho para trás e falo, cara, momento certo, hora certa, foi muita sorte. Visão, né? E eu vou te falar, Daniel, eu não gosto nem de falar que foi, nossa, eu tive uma visão, não. Eu acho que foi uma junção, né? De sorte, com vontade de fazer, porque se não tivesse a vontade de querer também, não passaria por muita coisa que eu passei, né? Então, eu acho que é um misto disso tudo, sabe? A vontade, a oportunidade, porque dali em diante o mercado de tecnologia realmente começou a subir demais, automaticamente o mercado editorial começou a cair demais. Então, acho que misturou tudo isso e deu bom. Parabéns aí. Valeu, obrigado. E, Deva, falando de Claro, né? A Claro é um monstro, né? Assim, gigantesco. E como tem sido sua experiência? 10 anos já lá, né? Onde você começou e do que marcou sua jornada lá? Assim, marcos, né? Que realmente pontuaram nessa jornada lá. Eu vou até contar a história da transição. Não sei se eu já falei para vocês sobre essa história. Que a minha ida para Claro foi muito por conta de pessoas que eu conheço. Eu conheci muitas pessoas boas nesse caminho e nessa transição que eu fiz. Nós conhecemos uma pessoa em comum, que é a Edson Nishi, que foi um puta professor de ser humano, não professor tecnológico só, mas ser humano. Melissa Vilela, enfim, tiveram alguns. E uma dessas pessoas, eu estava numa consultoria, nós estávamos num projeto, o projeto estava muito ruim. Eu ainda como desenvolvedor, eu não era ruim, eu era muito bom desenvolvedor. Desenvolvedor mais ou menos. E o projeto estava... miando e tal, e aí esse diretor me chamou e falou, pô, Deva, nós vamos parar esse projeto e tal, e talvez não tenhamos outro agora na consultoria para te alocar, né? E eu tinha feito um pouquinho de um mapa do porquê que aquele projeto estava dando errado. E eu peguei e falei, cara, tranquilo, entendo, né? E até para te ajudar aí nos próximos, ó, eu trouxe um estudo para você, um raio-x do que tinha acontecido, né? E você desenvolveu isso sem te pedirem nem nada? Porque eu já estava vendo que o projeto estava indo e assim, você está no dia a dia ali, você está vendo e não está achando a solução. E eu apresentei para ele. Que legal. Foi proativo, mas aí vem aquele negócio. Quando você recomeça, quando você faz migração, você nunca começa do zero. Isso era tudo lição aprendida que já trouxe da carreira anterior, né? Então, tem uma dica aqui para as pessoas. Cara, quando você vai começar outra carreira, ou estudar alguma coisa nova, ou conhecer alguma coisa nova, pensa que você está trazendo já uma bagagem. Claro. Você não está saindo do zero. Então, vai ser duro, mas vai ser um pouco mais fácil graças a essa bagagem. E eu mostrei para ele, apresentei essa bagagem. Ele não sabia da minha migração de carreira. Quando ele viu aquilo ali, ele falou, pô, peraí,
isso tudo aqui que você está falando é gestão. Você tem conhecimento de gestão de projetos? Eu falei, eu tenho. André Alcântara é o nome dele. Eu falei, eu tenho, André. Ele estava com a minha demissão na mesa, assim. Eu falei, não, eu tenho. Ele falou, cara, você consegue me trazer números, dados sobre isso que você está me colocando aqui? Porque você está me colocando muito qualitativamente. Mas tem dado disso quantitativamente para me mostrar realmente, pô, quantas linhas de código nós escrevemos à toa? Eu falei, cara, vou buscar, me dá mais uma semana empregado aqui que eu te trago isso. Adiou uma semana. Exato, pelo menos tinha uma semana para procurar outro emprego. Aí ele falou, não, tá bom, tal. Eu peguei e trouxe para ele realmente com os dados, com tudo. Ele falou, puta, Deva, maravilha. E aí eu vou entrar agora nessa pergunta. Ele falou, cara, eu tenho um desafio para você. Eu tô com outro projeto que também tá ruim lá na Claro. Faz um diagnóstico. Não, ele falou, você não quer assumir esse projeto? Nós já gastamos o dinheiro que tinha que ser gasto lá e eu não quero... A Claro já falou para abandonar o projeto, eu não quero sair sem entregar. Você não quer fazer isso para mim, cara? Faz um assessment, entende? Pelo menos me traz um assessment para ver se realmente preciso entregar o projeto e desistir. Cara, foi aí que eu entrei na Claro como um terceiro. Fizemos esse assessment, acertamos o projeto, ganhamos outros projetos, ganhamos 2 fábricas de software. Caramba. Na Claro, que ele me deu para eu assumir essas 2 fábricas de software. E aí que eu entrei na Claro, cara. Entrando pela porta da TI. Da TI. Era a TI. A TI de telecom, para quem conhece, é bruta. É algo que tem... Raiz. Tem coisas antepassadas lá dentro, sabe? Então, e foi ali que eu comecei, que eu enderecei dentro da Claro, cara, dentro desse mundo de telecom. Brinco muito que eu conheço pouquíssimo de telecom, conheço de tecnologia, de gente. De telecom ainda estou caminhando, porque tem gente que está lá 50 anos. 10 anos ainda está começando. Eu estou começando. No telecom ainda é muito vasto. É muito E foi aí... Pô, nesses 10 anos lá dentro eu caminhei desde a TI, quando eu entrei, assumindo fábrica de software, fui para uma parte administrativa de digital. Começamos um projeto chamado Presença Digital, que na verdade era trazer apps, trazer dados, trazer todas essas partes mais digital para o mundo de telecom, chamava projeto Presença Digital, hoje virou uma operação de digital dentro da Claro, tem mais de 1.500 pessoas nessa operação hoje. Eu comecei ela bem início mesmo, do zero, assim, a primeira pessoa contratada está lá até hoje, inclusive, fui eu que contratei. Você contratou o primeiro hoje de 1.500. Exatamente. Cara. A família cresceu um pouquinho. Cresceu pra caramba, eu fiquei 3 anos nesse projeto, quando ele virou operação, eu saí e fui tocar, tinha uma empresa chamada Embratel, né? Hoje virou Claro Empresas, e me chamaram para fazer essa mesma digitalização, não tinha nem esse nome ainda de transformação digital, a digitalização que nós começamos na Claro fazer também na Embratel. Então, 3 anos depois eu entreguei esse projeto, virou ongoing, eu fui para a Embratel, fiquei mais outros 2 anos e meio, 3 anos na Embratel fazendo esse trabalho também de transformação. E agora, 2 anos, 1 ano e meio, me chamaram para voltar agora. Eu estou no Bion, que é o hub de inovação da Claro. O Bion já existe há uns 4, 5 anos. Eu estou há 1 ano e meio, que veio uma nova gestão, com novas ideias, para a gente conseguir escalar e rampar o Bion. E também faço parte do COI, que é o Centro de Excelência Digital da Claro, hoje como companhia, que é a área que estabelece os padrões dos produtos digitais dentro da Claro. Então, a minha jornada aqui parece que é 10 anos, mas não é 10 anos na mesma cadeira, não é 10 anos fazendo a mesma coisa, então não parecem 10 anos. Isso que é legal pra caramba. Bem legal. E nas feiras, né, a Claro é sempre muito presente, né, como expositora, e ela tem investido bastante na marca Bion, né? Sim. Então, no Web Summit a gente encontrou vocês lá. E o que é o Bion hoje? Quais são os principais objetivos que vocês têm, os desafios? Ou como que tem sido, né? Assim, quais foram os desafios que marcaram vocês até agora? Conhecer um pouquinho mais o projeto. Legal. De falar do Bion é legal, porque eu vi o Bion nascer há 4 anos atrás, com outra gestão, com outras pessoas, né? Apoiei em algumas, como palpiteiro em algumas coisas. E recebi o convite, recebi o desafio há 1 ano e meio atrás para vir ajudar a reestruturar o Bion e começar essa parte de escala. O Bion ele começou com a ideia de ser uma venture building, onde a gente utilizaríamos as fortalezas da Claro, na época da Embratel também,
para trazer as startups para perto e aí conseguir, através de equities e business for equity, conseguir ir alavancando as startups e, óbvio, alavancando a companhia dentro dessas startups. Não foi tão fácil como a gente esperava, né? Desde o início a gente achou que seria um pouco mais tranquilo e não foi. Então hoje nós dividimos o Bion em 4 grandes grupos, tá? Que é a parte de comunicação e ecossistema, que é exatamente essa que você falou, que está levando a marca Bion para o mercado, tá indo nos eventos de inovação, falando com o ecossistema, fazendo o ecossistema conhecer um pouquinho do Bion. Tem a parte de funding, que é onde a gente busca fomentos para a gente fazer projetos tanto interno quanto de startups e Open Innovation. Tem a parte de Venture Building, que é onde a gente tenta trazer as startups que estamos conseguindo tracionar mais para perto, através de um contrato, onde a gente começa a colocar cláusulas ali de faturamentos versus equity. E temos o quarto pilar, que a gente chama de escala, que é um hub de soluções digitais, onde a gente coloca as startups ali para levar para os nossos clientes B2B. Então a gente tá com esse projeto, foi lançado agora, foi lançado inclusive no Web Summit, que a gente põe as startups e leva para os nossos clientes como uma revenda. E através dessa revenda, aumenta o portfólio de serviço, gera mais valor para o cliente. Exato. E temos a opção de ver a startup que está deslanchando para a gente conseguir fazer o Venture Building, que é o grande motivador desse ecossistema, do Bion como um ecossistema. E uma coisa que eu acho interessante, nós começamos desde o início, pensando em ser Venture Building. Hoje a gente consegue otimizações operacionais internas maravilhosas, consegue ajudar a TI, consegue ajudar negócio através de startups, e não conseguimos fazer Venture Building. Hoje era um ponto que nós estávamos mais conversando sobre isso e falando, cara, talvez a Venture Building seja o nosso desejo, mas não o nosso propósito. O nosso propósito realmente é expandir a inovação dentro da companhia, expandir a inovação através da Claro Empresas para os nossos clientes, e o nosso desejo vai ficar um pouquinho mais para frente, para quando a gente conseguir realmente ter uma certeza de que dá para fazer, né? A gente faz. A gente achou que ia ser mais fácil. Até contar uma história, nosso diretor que veio pro Bion veio através de uma aquisição de uma startup. Então, por isso nós falamos, já fizemos uma, agora vai ser moleza, né? Mas não é. Tem muitas variáveis nesse âmbito de grandes empresas e de startups que a gente ainda está aprendendo. Eu acho que o grande motivador nosso é esse, é aprender cada vez mais. E com certeza, claro, você beneficia muito dos aprendizados que surgem a partir das startups, né? Sim, pra de como ser flexível, modernizar o seu próprio negócio. Essa questão de vocês ainda não terem conseguido esse estágio de Venture Building é até um ensinamento, né, de certa forma. Está ensinando que vocês precisam ser flexíveis, né? É isso. E hoje, quando nós estávamos falando disso, nós até falando, eu acho que nós estamos gostando mais do caminho do que da chegada. Então, porque cara, com cada startup é um desafio novo, é uma coisa nova. Dificilmente a gente leva para o mesmo departamento, ou melhor, para departamento diferente, a mesma startup. Então, para cada departamento é uma startup diferente. Então, é um relacionamento novo. Então, acho que esse caminho é que tá sendo divertido para a gente. Porque nós estamos aprendendo muito. É duro pra caramba, mas é bem gratificante. Uma coisa que a gente tenta fazer muito é ser sempre claro com as startups, muito transparente, porque a ansiedade da startup é diferente da ansiedade de uma companhia como a nossa. A gente pode ter a dor, tá doendo do jeito que for. Você vai olhar lá, ninguém vai falar que tá doendo. Agora, uma startup não, quando a dor dói de verdade. Então, a gente tenta sempre estar perto dela, explicando para eles os momentos e as cadências como vão ser, explicando, cara, não vai ser em um mês que nós vamos ter assinatura X, tá? Então, vai ser... E aí... Tem caminhos que nós estamos aprendendo, tem caminhos que a gente já sabe, e os que a gente já sabe a gente coloca claro para eles, porque foi outro aprendizado que nós tivemos, que as startups têm um time diferente do nosso, né? Então a gente precisa respeitar isso. Sim, até a questão da própria homologação da startup, né? Você estava comentando que conseguiu
reduzir drasticamente, assim, Foi. Isso daí é um case já. A gente falar de cases aqui que o Bion conseguiu fazer, a nossa quebração de pedra, né? Esse é um deles. Nós precisávamos fazer um negócio com uma startup, pagar ali um valor pequeno, até baixo, porque era uma POC só. E aí ele falou, não, vamos fazer, vamos pagar e beleza. Quando nós fomos entender, o nosso departamento falou, pega lá os dados são esses daqui, tipo, 500 documentos. Em 120 dias. Não, e aí, tinha documentos lá que pedia CNPJ com mais de 4 anos. Startup não tem o CNPJ. Quando o cara tem startup, já fica. Quando tem CNPJ, você já fica feliz pra caramba, né? E aí, eu fiz todo esse caminho. Eu fiz o caminho dos 4 meses, alinhei com a startup, expliquei pra ela, falei, cara, é um valor pequeno, então eu sei que você aguenta, mas me ajuda porque eu vou precisar navegar internamente por esse caminho para eu conhecê-lo, porque eu também não conheço. E eu, quando eu falo fui eu mesmo, tá? Não botei o time lá, não. Eu fui pedra por pedra, caminho por caminho, entendendo aquela jornada toda, e foram 4 meses para a gente conseguir fazer o pagamento daquela startup. Ou seja, o cadastro daquela startup. Uhum. Trouxe isso, levei para os executivos, falei, dessa maneira a gente não se relaciona com startup. O valor é ínfimo e a gente demora isso tudo. Os executivos viraram para mim e falaram, a gente não sabia que demorava tudo isso. Tem um motivo, eles me explicaram o motivo, eu entendi e falei, só que a gente não pode continuar dessa forma. Falou, não, Devanil, senta com todos os departamentos e alinha os prazos que você acha que deve ser feito, né? Então, hoje, eu cadastro uma startup com 1 semana e eu faço o pagamento para uma startup em 30 dias. Então, excelente. Foi um dos... Com alguns critérios, óbvio, né? Se a startup está faturando 10 milhões, eu não vou conseguir pagar ela em 30 dias, porque tem um fluxo de caixa que depende de uma espera. E se ela está faturando 10 milhões, ela já consegue esperar um pouquinho mais, não tem problema. Mas tem alguns critérios para que isso aconteça, mas a gente conseguiu mudar. E é um aprendizado que eu levo e falo muito para as pessoas. As grandes empresas têm muita coisa escrita em pedra, mas que foram pessoas que não estão mais lá que escreveram. E as pessoas que sentaram naquela cadeira só continuam fazendo o que estava escrito já há 20, 30 anos atrás. Então, vale a pena os novos acordos. Vale ir nas áreas, conversar, explicar a sua dor. Porque normalmente é dor nova. Que aquele cara, ele não tem a dor. Quem está tendo é você. Então, quem trabalha com inovação, quem trabalha com grandes empresas e quer facilitar essa jornada, tanto para a startup quanto para as grandes empresas, eu acho que vale os novos acordos, bater na porta do amiguinho da sala ao lado, falar para ele, explicar para ele, ele vai conseguir te ajudar com isso. Vai conseguir ir lá no sistema, no CRM dele e baixar a SLA dele em alguns tempos. Boa. E Deva, falando um pouquinho do hoje, né? Mediante a posição que você tem, as responsabilidades que você tem na Claro, quais são os principais desafios? O que dói atualmente hoje? E quando a gente fala de transformação digital, né, ainda mais numa empresa do porte da Claro, o que realmente empaca, né, empaca, né, esse processo, né? Tá, e são... Puxa... Os desafios são muitos, tá? Os desafios são muitos. E a forma como passar por esses desafios eu acho que é o que importa. Tá? Porque grandes empresas, o que você mais tem lá são grandes desafios. Mais uma vez, ninguém vai falar que tem. Todo mundo vai falar, se bater em qualquer departamento lá, vai falar que está tudo bem. Mas eles têm. E você precisa ajudá-los a entender que é importante ele falar sobre isso, sabe? Quem já fez terapia aqui vai entender. Pô, imagina, você vai fazer terapia, é você com você mesmo. Não é você com a doutora, é você com você mesmo. Quando você começa a entender isso, você entende que você precisa se mudar. E, cara, é difícil pra caramba você mudar você. Você imagina uma companhia, cara, que você precisa mudar um departamento de 100 pessoas que estão ali há 12 anos, 15 anos fazendo a mesma coisa. Então, acho que o grande obstáculo são as pessoas. Mentalidade. É isso. Não queria... Você é um terapeuta lá dentro. Mindset. É um mindset, cara. Não tem jeito. É isso. Ainda mais numa companhia global, como é o caso da Claro, né? Exato. Que tem outras culturas envolvidas.
essa questão da cultura, por exemplo, né? Todo mundo fala de cultura. É porque vem falando que a cultura é assim. Quando eu cheguei aqui já estava assim. Isso Sim. vira cultura. Sim. A cultura ela é transformada dessa maneira. Quando você fala, não, esse microfone tem que ficar aqui. E aí tem que ficar aqui, vai passar para outro, tem que ficar aqui, passa para outro, tem que ficar aqui. Alguém pergunta, pode mudar para cá? Não, por quê? Porque ele tem que ficar aqui. A história dos macaquinhos lá. É a história dos macaquinhos, exatamente. Então, eu acho que as pessoas... A maior dificuldade é exatamente essa. As pessoas entenderem que as empresas precisam mudar, que a mudança é boa para elas, porque o ser humano tem medo de mudar, né, cara? O ser humano tem receio. Nós não fomos criados... instruídos e educados para mudanças. Nós somos, como nós falamos, né? A natureza é contra a mudança. Né? A mudança é perigosa, né? Sempre tem uma versão. Seu cérebro sempre fala de mudar, seu cérebro dá opa, atenção aí, né? Então, acho que para as grandes empresas, você conseguir fazer com que as pessoas entendam que a sobrevivência delas como profissional está na mudança é o mais importante e é um grande obstáculo. E até como empresa, né? Assim, tem muita empresa que vê investimento em tecnologia como custo. Sim. Não vê o benefício, o resultado que pode gerar, o valor competitivo. E muitas vezes a empresa está cavando a sua própria cova ali por deixar de estar investindo em tecnologia hoje. Cara, a gente vê isso acontecer muito. E aí vou até fazer uma meia-culpa aqui. Os gestores, sabe? Gestores de TI, por exemplo, que tratam o departamento dele como custo. Ele não consegue mostrar para a companhia que... Cara, o e-commerce é tecnologia e o e-commerce é um dos principais canais daquela empresa que precisa ter um investimento, que precisa cuidar daquilo ali como um canal. Então, quando os CIOs... Isso está mudando bastante, tá, cara? Eu tô ficando feliz pra caramba. Tem bastante gente com cabeça mudada, assumindo cargos de CIO. Eu tava vendo agora, acho que no Banco Carrefour entrou a Paula agora, que é uma puta menina nova, com a cabeça também pra frente. Não que pessoas mais velhas não tenham a cabeça pra frente, né? Que é mais fácil a pessoa nova não teve a mudança. Ela já entrou com essa mentalidade pra frente, né? Então, isso é muito importante, cara. Os CIOs, os donos das tecnologias, terem a inteligência de mostrar que não é mais centro de custo, que ele é um centro de lucro, que ele é sim um canal. Agora ele traz resultado. É mostrar ROI. É mostrar que eu tenho X de investimento, mas automaticamente através do aplicativo, através do e-commerce, através de outros canais e outras formas, eu consigo te trazer tanto de resultado, né? Que é o que as empresas precisam, né? E aí, quando você separa... O diretor, nós estávamos falando em off aqui sobre comercial, né? O diretor comercial tem isso na veia. Ele consegue mostrar para a companhia o lucro que ele traz a qualquer momento, mesmo não trazendo. Agora nós, os caras, os diretores de TI, às vezes têm a dificuldade de mostrar, porque ele está muito envolvido com o legado, ele está muito envolvido com manter o operacional funcionando, né? Pô, falar da Claro... A gente tem sistemas lá de, sem brincadeira, cara, de 50 anos atrás que funcionam. Tem mainframes que a gente não pode desligar. E não é só, claro, bancos são assim. Tem muitas instituições que até hoje rodam desse jeito. Sim. Então, você tem duas experiências. Uma é a TI que precisa se manter funcional e a TI que precisa ser nova. Lá na Claro... Ambidestria, né? Ambidestria, exatamente. Eu ia falar agora, que parece que foi combinado, mas não. Lá na Claro nós adotamos o sistema de gestão ambidestro. Então os executivos se reuniram durante um período e desenharam como seria, a gente chama lá de DEX, como seria essa ambidestria, que o core precisa ser respeitado e mantido funcional, e como que nós iríamos criar as lanchinhas para sair e andar. Hoje, para vocês terem ideia, o digital ele é apartado da TI. Então, a estrutura de digital, ele tem um gerente de tecnologia, ele tem o PNL é dele, ele que responde por essa entrega e pela hospedagem daquela tecnologia funcional, apoio da TI, com apoio de arquitetura, mas ele que é responsável por aquilo. Então, não é mais um centro de custo da TI. Ele virou também o cara que traz o resultado. É uma área mais independente, né? Com mais autonomia para poder investir. Exatamente. E até um problema que a gente vê muito, Deva, é que a área de TI, geralmente, né? Que não é o caso da Claro, está um pouco mais madura nesse sentido, está muito sobrecarregada. E manter as coisas vivas e de pé.
E as áreas de negócio estão ali, metralhando de, olha, quero solução, tem um monte de problema para ser resolvido aqui, quero um aplicativo, quero uma integração, quero usar AI. E a pessoa da TI está sobrecarregada, não sabe o que fazer. E aí muitas vezes a Build entra para ser esse braço da TI para poder auxiliar e desafogar muitas soluções de negócio. Entregar valor enquanto a TI está ali rodando vários pratos, tentando segurar o core da empresa de pé. Agora eu vou inverter um pouquinho aqui, é um bate-papo, né, na entrevista. Claro. Então, cara, como que vocês veem aí o outro lado? Nós, como os contratantes de vocês, como que vocês veem essa busca de ajuda, sabe? O cara realmente tirar um pouquinho o orgulho das grandes companhias de lado, deixar um pouquinho de lado e pedir ajuda. Falar, cara, me ajuda aqui, ó, que tá acontecendo isso, eu não sei como resolver, tá? Eu tô afogado no meu dia a dia, com as minhas áreas de negócio pedindo inovação o tempo inteiro, pedindo tecnologias novas. Como vocês têm visto esse pedido de ajuda? A gente tem visto uma mudança, a gente fala muito sobre maturidade de transformação digital, né? Então, a gente tem visto um ganho e cada vez uma visão mais humilde, né? De entender que o core, manter o core vivo e a empresa operacional funcionando bem já é uma responsabilidade muito grande, né? E demanda, muitas vezes, uma equipe muito diferente de uma equipe para atender o negócio. É isso. Então, quando a gente senta com CIOs, né, de grandes indústrias e grandes empresas e traz isso, é muito engraçado, porque você vê o desespero no olhar, né, do CIO. Não, tem. Porque, assim, o core já é, assim, poxa, migrar a versão, incorporar SAP, manter o RP vivo, né? Salesforce, CRM, força de vendas, né? E ainda por cima, né? Ficar recebendo pedrada do negócio, né? Então, o diretor de marketing reclama, o diretor comercial, logística, RH reclama. Todo mundo reclamando e o cara tentando manter o barco, né, boiando, né? Vivo, exato, né? Exato. E é isso, assim, então... E para a gente conseguir atender o negócio... Não vai ser um engenheiro ABAP que vai atender, né? E é engraçado porque isso acontece numa TI, né, no qual ela é focada no core. Na hora que ela tenta resolver esses problemas, ela tenta de forma ineficiente. Porque ela, engenheiro, ela não está preparada, né? Então, assim, vou colocar um engenheiro ABAP para conversar com um gerente de marketing. É isso. Não, com o cara de RH, não. Putz, isso acontece muito em grandes empresas. Nada contra. A gente já viu em alguns clientes, né? O pessoal atendendo a área de negócio, fazendo landing page com o SAP Fiori. Assim, não é a melhor estratégia do mundo para se lançar um produto digital. Sim. Mas eles estão tentando, né? Isso é muito legal, isso, né, cara? Porque, e assim, tá cada vez mais isso. Lá, quando eu vim pro Bion, eu senti isso na pele. Eu tinha um bom relacionamento com as áreas de negócio por essa passagem que eu comentei com vocês já, tanto na Claro quanto na Embratel. E quando souberam, cara, começou a me bombardear, assim, a menina do tributário. Tem projeto tal. Tem essas duas startups aqui que fazem o que eu preciso. Tem essa dizer, falar que a startup, o cara é um cara que tá num quarto lá e fez uma landing page bonitinha, fez um site bonito. E ela viu e falou, cara, eu tenho outra também que... meu sobrinho tá com essa startup, eu acho que resolve o problema lá do RH. Vai lá falar com o diretor de RH. E o cara da TI, cara, se pensando se ele fica ali sendo bombardeado por isso o tempo inteiro. Porque alguém da área de negócio viu num podcast que o cara falou que dava pra fazer. Por que ele não faz? É isso. Então vira um negócio de doido. E por isso que a gente fala muito assim de a área de TI poder ter esse braço. Eu acho que a Claro está num passo adiante, porque o braço separou, né? Virou um corpo à parte. E não é apartado. Apartado. Não é apartado. Responde para realmente. Pensa realmente. A MDC, eu falo isso, os caras não me matam, mas eu vou falar de novo. Pensa um navio, né? Navio, pô, monstrão. Pega esse navio de cruzeiro. Sim. Cara, ele não vai fazer viradas. Ele não vai conseguir ser ágil. Isso é agilidade, não é rapidez. É agilidade. Ele não vai conseguir. Precisei virar para a direita. Putz, virei. Às vezes, os navios, ele para em alguns lugares e não consegue atracar no porto ali. O que faz? Sim. Tem aqueles barquinhos que você senta, as lanchinhas que levam as pessoas até lá. O que nós fizemos foi isso. Criamos o navio está estruturado. As lanchinhas dependem do navio, porque o navio ele é a grande estrutura para aquelas lanchinhas. Então, só que elas conseguem fazer coisas mais ágeis. Elas conseguem explorar terrenos de uma forma mais rápida. E
que eu acho maravilhoso, se uma lanchinha dessa foi se perder, você mata ela. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O navio continua. Você entende que faz parte do jogo ali, da inovação. Exatamente. Você pode deixar ela aí, putz, deu errado. Putz, legal, traz os aprendizados e vamos seguir, vamos criar novas lanchinhas. É dessa forma que vai se dar certo também, né? Pode virar um outro transatlântico tão grande igual. Eu vou dar exemplos lá que aconteceu. O nosso e-commerce começou assim, nosso app do Minha Claro tá nesse mesmo modelo. O nosso app de SVA, que é Serviço de Valor Agregado, né? Então você tem lá as soluções de conectividade, mas você consegue ter lá um Netflix junto na sua mesma conta, você consegue ter audiobook para você contratar ali na mesma conta. Também é uma dessas lanchinhas que já deu certo. Você tem o MVNO, que é a telefonia apartada da Claro, né? Aconteceu agora, nós divulgamos o Nubank, fez o MVNO deles através da gente. É outra lanchinha que já deu certo também. Então, nós temos já alguns cases de sucesso desse modelo. Ah, então tá apartado. Não, cara. Esses caras, eles respondem pro board. O board está dentro do navio, é o comandante desse navio. Eles dependem da estrutura e infraestrutura desse navio para eles continuarem. Então, não está apartado. Ele está ligado a esse navio, só que ele é mais rápido. Mais ágil. Ele consegue quebrar para um lado ou quebrar para o outro quando precisar. Você consegue, tô acompanhando o e-commerce aqui, putz, caiu a venda. Opa, vamos mexer nele, porque você consegue mexer só nele. Você não precisa abrir um chamado na TI para alguém verificar o que aconteceu com o legado para entender. Você está ali, o dado está ali, você consegue modificar e fazer os ajustes necessários para voltar para a rota. Então, isso que é o mais legal desse modelo de ambidestria. Bem legal. Curioso você ter uma ilustração de navio, porque a gente tem uma ilustração de navio também para falar sobre o perfil da TI. Né? E o que a gente comenta é que, se a gente for pegar um navio de cruzeiro de 1970, 1980, é um navio muito menos sofisticado. Né? Então, o que você precisava ter num cruzeiro? Bons quartos, né? Assim, ter um lugar sofisticado era suficiente, né? E ali, basicamente, a equipe de engenharia, qual que era o papel dela? Manutenção básica e manter os motores funcionando, manter, né, o barco flutuando. E o mercado passou por uma mudança, né, dos cruzeiros estarem cada vez mais modernos, né? Então, hoje você tem parques aquáticos, né? Você tem bairros, né? Os navios mais modernos têm 7 bairros dentro, né? Cassinos. Eu acho que hoje não deve ter praticamente poucos cruzeiros que não tenham um cassino internamente. Então, imagina, né, um navio ali que foi criado em 1970, 1980, enxergando o mundo mudando. Eu pensei, poxa, agora eu preciso ter um cassino. É isso. Agora uma piscina não é suficiente, agora eu preciso ter um tobogã na minha piscina. E muito da dificuldade deixa eu pegar os meus engenheiros que mexem no motor para projetar um tobogã, né? Ou para projetar um cassino. E não vai dar certo. Né? Então, assim, você precisa ter um perfil de equipe específico e uma energia totalmente separada, né, capaz de conseguir fazer esses movimentos de inovação. Né? É isso. Então, muito do desafio que a gente vê é a equipe de engenharia, de TI, que mantém o barco flutuando, tentando fazer esses projetos, né? Então... É exatamente isso. E aí entra naquilo que eu falei, são as pessoas. É isso. Você precisa capacitar as pessoas, você precisa fazer elas entender que agora o navio não é mais só apertar a porca ali, que agora você tem que ver piscina também, você tem que ver outras coisas. Então é isso. Os desafios são gigantes. Sim. E quando você fala, Deva, de que talvez o maior desafio seja a mudança de mentalidade, né? A gente viu, né, nesses últimos 12 anos de mercado, as empresas abordando isso de diversas formas. Então, a gente viu empresas, por exemplo, gastando milhões para fazer workshop, mentoria, top-down, né? Então, assim, agora todo mundo vai ser ágil, né? Vamos fazer workshop de Scrum, de agilidade. E normalmente não dá certo, assim, a gente querer fazer um movimento agressivo de mudança de mentalidade. E o que a gente mais tem visto é que o que dá certo é você começar mostrando que funciona. Então, pequenos pilotos locais para você mostrar que funciona, né? Então, alguém que tem uma mentalidade, eu sempre fiz desse jeito, sempre funcionou, né? Enfim, você fazer pequenas células
né? E isso ir crescendo dentro da companhia, que foi que a gente pôde proporcionar dentro de alguns clientes, né? Então, a gente trabalha no modelo de squads e a gente viu empresas assim, que nunca tinham fechado, por exemplo, um contrato de escopo aberto, né? Então, é sempre contrato de escopo fechado, né? Aqueles contratões de 150 páginas, né? E daí a gente vai, mostra, coloca um squad, começa a trabalhar com Scrum, né? Traz o papel do PM, do PO, né? Faz sprint, e o pessoal começa a perceber que aquilo dá certo. E aí a gente vê a mentalidade da empresa florindo, né? Agora começa a existir uma área de digital, começa a se falar de produtos digitais, todo mundo já entende o que é agilidade. Você enxerga que isso faz sentido para vocês? Completamente. Esse, para mim, é o caminho. É o caminho. É o caminho. Quando eu falei da área de digital lá, eu falei, nós começamos por um projeto de presença digital. Esse projeto de presença digital era uma squad para criar um negócio chamado eCare, que hoje é o aplicativo do Minha Claro, com mais de 1 milhão de acessos mensais. Foi uma squad. Foi exatamente isso. Trazendo pessoas de fora, pré-requisito daquela squad. Não poderia ser gente de dentro de casa. Teria que ser de fora. Por quê? Porque nós não tínhamos pessoas ainda lá atrás com a mentalidade digital. Nós precisávamos fazer exatamente como você falou, mostrar para as pessoas ao redor... Modo de trabalho diferente, cultura diferente. E as entregas. Pô, lá a gente conseguia fazer entrega a cada 4 meses, porque tinham algumas janelas para você subir em produção e tal. E no modelo Scrum, não, a cada 2 semanas a gente conseguia trazer valor para o cliente. E aí as pessoas começaram a entender. E uma das coisas que a gente mais fala lá dentro, o profissional precisa entender que a carreira dele é responsabilidade dele, não é responsabilidade da companhia. Perfeito. Ele precisa olhar aquilo e falar, cara, eu quero ser um cara desse daí, ó. Olha o que esses caras estão fazendo. Sim. Então, tem todo esse trabalho também de ver, entender que é ele que precisa procurar. Óbvio que a companhia vai dar todo o apoio, vai dar todo o treinamento. Putz, hoje, qualquer treinamento de Scrum você consegue gratuito na internet. Então, o cara consegue ir lá e buscar isso. Então, as grandes companhias entendendo isso, a melhor maneira de se fazer, na minha opinião, é essa que você falou. Traz pequeno, vai errar ali nas primeiras sprints. Que sabe performar. Time externo é a melhor opção, porque as pessoas vão começar... E aí a gente fala... Né? Normalmente você contrata consultorias para falar para os executivos o que você queria falar, mas que ele não vai te ouvir, né? Então, é um pouquinho disso, sabe? Às vezes você tem cara ali que você fala, pô, esse cara conseguiria fazer assim, mas ele está tanto tempo fazendo assim, que eu quero mostrar para ele primeiro como que é, e depois eu trago ele e faço o onboarding dele dessa maneira, né? E depois disso, essa presença digital ele foi crescendo, e, cara, óbvio que a maioria das pessoas que estão lá hoje, alguns vieram de fora, mas a maioria é de dentro de casa mesmo, que começou a entender e falou, pô, como que vocês estão fazendo? O que é isso? Deixa eu entender. Que legal. É bem legal, né? No começo todo mundo fica um pouco perdido, né? Não sabe para onde vai. Mas essa ideia de começar pequeno, sonhando grande, né? Querendo atingir um objetivo maior é muito interessante. Não só para o cliente final, que na ponta ali vai receber um aplicativo, mas para a cultura da empresa como um todo. Exato. De pensar de forma mais ágil, de forma a como viabilizar mais rápido, né? Entregar os resultados de uma forma mais rápida e assertiva. Então, esse movimento ágil, cara, é muito, muito da hora. Para as empresas tradicionais, como são as de telecom, isso daí foi duro para eles entenderem. Porque antes o que acontecia? Tem alguém fazendo alguma coisa ali. Tá bom, nós somos capazes, nós vamos fazer aqui. Sentava e fazia. Demorava mais, mas fazia. Com a questão do digital, cara, você precisava ter a mentalidade do digital. Sim. Não é só tecnologia. Não é comprar a tecnologia, plugar e funcionar. Então, não é um software comprado, um hardware que você vai plugar vai resolver. E tá pronto. Exato. As pessoas precisam ter isso. E nós estamos num momento de transição ainda, tá? Porque é uma empresa de... Hoje nós temos 40 mil funcionários. 40 mil. Você não consegue migrar o mindset de todo mundo assim do dia para a noite. Então, nós ainda estamos nesse momento de transição. Sim. Avançado, graças a Deus, né? Mas no momento de transição. Hoje lá dentro, você perguntar para todo mundo que é inovação, eles sabem. Ó, quando eu cheguei lá, eu perguntava do Bion, poucas pessoas sabiam o que era o Bion, já tinha 3 anos lá dentro. Se perguntava sobre agilidade, metodologia ágil, poucas pessoas sabiam. Hoje não, hoje a pessoa do RH, se perguntar, já sabe. Ela tem um Kanbanzinho dela lá, que ela acompanha a vaga do João no Kanban. Então, eu acho que a mentalidade dela também está mudando, né? Então, é isso aí. E até...
te cortando, você ia falar, foi também com a ajuda de consultorias externas. Nós não fizemos isso sozinho. Eu, Devanil, o mágico, foi lá e pim, todo mundo mudou. Não. Contratar pessoas internas. Traz uma consultoria X, essa consultoria específica para botar agilidade no RH. Tributário, vem cá, cara, tem esses caras aqui, ó, os caras se formaram para isso. Essa startup, essa consultoria se formou para treinar grandes empresas a fazer melhor captação de impostos no Brasil. Fala com eles. Então, trazendo de fora para dentro de casa. Para mim está muito relacionado à cultura, né? Porque se você quer fazer uma mudança cultural, é um pouco ilusão imaginar que você vai montar um time interno e que aquele time interno vai mudar a cultura, porque ele vai estar vivendo a cultura da empresa, né? E se você traz um time externo, ele vai estar vivendo a cultura da empresa, da consultoria, né? E se é uma cultura que você quer se aproximar, é o melhor jeito, porque vai ser uma infiltrada ali dentro. Você vai estar vivendo a cultura da outra empresa, você né? faz assim. Isso, o movimento é assim. E tem que tomar cuidado, que senão... Exato. a cultura da grande empresa pode engolir também. Você tem que ter muita disciplina, porque a gente fala, os anticorpos corporativos, eles são duros, então precisa ter muita resiliência. A gente já sofreu com isso, assim, imagina. Da própria área de TI da empresa querer matar a gente, porque a gente estava fazendo de uma forma diferente, que era diferente o compliance, que era outra governança, que era outro tipo de entrega de resultado que eles tinham. Então isso existe mesmo. Passei isso numa consultoria, cara. Vou falar, não, a consultoria já morreu, a Research, que o cara... Eu tive que chegar no gerente de TI, ele era gerente de TI, e prometer para ele que eu não ia sair escrito que tinha sido a nossa consultoria que tinha feito. Que ele ia falar, ele podia jogar os 4 cantos que era ele, mas para ele deixar eu fazer. Então é assim, a foto não vai ser minha, cara. Foi você que fez. Não precisa nem falar da minha consultoria, da consultoria que eu trabalho. Fala que foi você, mas deixa a gente fazer. Claro. Foi um papo assim, tive que chamar o cara. Pô, vamos tomar um café ali, cara. Vem cá. E é exatamente isso. Ele não queria deixar a gente fazer porque iria falar que foi a consultoria, não foi ele. Então falar de agilidade é engraçado também porque a gente tem aquele movimento, né, que é chamado de Dunning-Kruger, né, que ele é feito sobre a adoção de novas tendências, né? E aí você tem o hype, né, que faz aquela curva, e depois você tem o vale da morte, e depois você vai estabilizando. E normalmente no hype é onde tem uma saturação. E a gente percebe que talvez a gente tenha passado um pouco do vale da morte, da agilidade, e agora a gente está ganhando maturidade. Sim. Mas a gente passou pelo hype, né? Então você pega, por exemplo, Agile Coaches, né? Existe hoje um preconceito, né? Assim, porque a agilidade passou por esse momento que ninguém aguentava mais falar, né? De ágil, né? E tem a galera falando, disciplinando, né? Aquela questão toda. Mas acho que a gente passou já por um pouco disso, né? Um pouco dessa aversão, né? Gerou uma certa repulsão de agilidade, né? Saturou o mercado. Mas agora a gente está ganhando a maturidade e fala, cara, não tem como ser diferente. Né? Agilidade não tem mais volta. E sabe uma coisa que eu aprendi lá com o estoque que a empresa que nós compramos do diretor que veio assumir o Bion? Ele tem poucos não, ele não tem gerentes de projeto, ele não tem Scrum Masters, ele tem um PO para cada squad, e a squad, os desenvolvedores conversam com o cliente também. É outra mentalidade também, porque o desenvolvedor não quer conversar com ninguém, ele quer botar o fone dele e desenvolver. Mas lá hoje, 95% do time dele é técnico, é desenvolvedores, é cara que desenvolve. E é uma nova maneira de enxergar a agilidade, né, cara? Porque esse cara que vai lá no cliente, entende a necessidade, volta, desenvolve... Eu acho que isso acabou sendo afastado um pouco, porque lembra dos primórdios lá atrás? Sim. Você desenvolveu um site para, sei lá, para uma locadora, para um escritório. A locadora foi longe, mas para um escritório. Você ia lá, como dev, falava com o seu cliente, desenvolvia para ele. Aí veio muito aprendizado sobre gestão, sobre formas de fazer diferente. E a gente foi amontoando muitos papéis de gestão e acho que até gerou essa sobrecarga em cima de quem é Agile Coach, Scrum Master. E isso acabou gerando um peso negativo que realmente acho que agora, com o mercado mais maduro... Hora de equilibrar, né? Exatamente. A gente está entrando num estado de equilíbrio e até voltando, né? Crescendo de uma forma saudável. Até o meu diretor, ele fala muito isso. Ele fala, lá eu consigo fazer isso. Aqui na Claro eu não vou conseguir.
Porque aqui você tem steps que você precisa de um Scrum Master para organizar, que você precisa ter um gerente de projeto um pouquinho mais bruto para aguentar as porradas dos diretores. Então, eu acho que agora, como você falou, é a hora de equalizar, né? Mas a agilidade agora não tem mais falta. Bem legal. E Deva, assim, um cenário que a gente encontra bastante no mercado é quando a gente fala de inovação aberta. Então, produtos de prateleira, né, empresas que já desenvolveram produtos, a gente tentar trazer isso para dentro das grandes empresas, versus desenvolver coisas dentro de casa, né? Desenvolvimento in-house, desenvolvimento de soluções customizadas. E como tudo na vida, prós e contras, né? Para ambos os lados, né? Então, a gente pode analisar, por exemplo, a perspectiva de velocidade de implantação. Eu desenvolver algo 100% customizado vai levar mais tempo, vai custar mais. Eu tenho que implantar um produto, vai ser mais rápido, vai custar menos. Por outro lado, a gente tem uma questão de fit com o negócio. Eu desenvolvo algo 100% pautado nas minhas dores, nas particularidades do meu negócio, eu tenho né, essa garantia né, de adequação. E quando a gente traz um produto de mercado, dificilmente ele vai ser 100% né, coerente com o que a gente está esperando. Tem a questão de propriedade intelectual. Né? Se eu desenvolvo algo 100% meu, eu tenho essa propriedade. Isso pode eventualmente se desenvolver num diferencial competitivo para a minha empresa. E trazendo um produto, né, a gente tem... Né, isso não é nosso, a não ser que a gente compre eventualmente aquela startup. E até a questão dos dados, né? Então, se a gente tem um produto interno, né, a gente tem o controle disso tudo, e com uma startup, com um produto de prateleira, a gente não tem. Como que você enxerga isso no contexto de uma Claro, né? Assim, vocês têm esse duelo também de quando trazer um produto, de quando desenvolver? Sim. Nós temos, e como eu falei, como uma empresa tradicional, a ordem sempre foi, desenvolve em casa, ponto. Contrata equipe de desenvolvedores e faz dentro de casa. O mercado ele é duro para você contratar desenvolvedor. No Brasil é difícil. Então, começamos a colocar isso e ponderar isso. O primeiro ponto era esse. Nós não vamos conseguir ter todos os profissionais aqui dentro para desenvolver tudo que a gente precisa. O segundo ponto é, será que quando alguém aparece aqui com uma tecnologia ou uma solução já pronta, quanto tempo esse cara ficou ralando para aprender e chegar na maturidade que ele está? Será que eu realmente vou conseguir ser capaz de fazer isso mais rápido? Será que eu comprando esse cara, gastando dinheiro para comprar, eu vou ter o ROI esperado para isso? Sim. Então, você precisa analisar caso a caso, N coisas. Grandes companhias, a gente trabalha muito com os grandes fornecedores, né? Então, Cisco, IBM, SAP, esses caras são os nossos grandes fornecedores de soluções muito brutas. Agora, precisamos de uma solução para, sei lá, fazer comunicação com os nossos clientes que precisamos... tem um monte no mercado, cara. Por que nós vamos desenvolver? Vamos trazer para perto. E aí entra a nossa estratégia de Venture Building. Vamos trazer para perto. Quem sabe a gente não consegue ir escalando esse cara. A gente ajuda ele a escalar e a gente cresce junto com ele em algum momento. A gente internaliza ele ou não, ou deixa ele só plugado na gente e deixa ele crescer por ele. E a gente, falar em parceiros, a gente tem um monte, né, cara? A gente tem um monte de parceiro de tecnologia, consultorias, quase todas estão lá dentro, né? Justamente por isso. Porque cada consultoria consegue trabalhar de uma maneira, consegue ter uma especialidade, consegue atender a gente de alguma forma, né? Então, eu acho que é caso a caso. É caso a caso. A TI, por exemplo, tem todos esses parceiros por perto, porque eles sabem que vão precisar em algum momento, sabe? Tem projetos que chegam lá que a gente precisa do nada de 100 desenvolvedores. Como que você vai conseguir 100 desenvolvedores no Brasil hoje do dia para a noite, sabe? Então, nós construímos uma consultoria interna, a Global Hits, que acaba... Gigantesca. É grande já está com mais de 5 mil funcionários. A gente não faz propaganda da marca, mas que era um pouco para suprir essa necessidade, sabe? Porque muitas vezes você falava para o desenvolvedor também, tem isso. Vem trabalhar na Claro. O cara fala, não vou trabalhar em telecom, sou desenvolvedor de software, vou trabalhar na Claro. Então nós criamos uma nova marca, uma consultoria de TI, que atende às necessidades do mercado de TI para que esse cara também aceite trabalhar com a gente. E mesmo assim a gente ainda precisa dos parceiros. Só internamente você não consegue fazer, não consegue andar. E muitas vezes você não vai ter a agilidade que os parceiros têm, você não vai ter a expertise que o parceiro tem para aquelas coisas.
E na Claro, assim, hoje vocês têm um motor gigantesco de inovação, de desenvolvimento. 5.000 pessoas na Global Hits. E mais 1.500 na Digital. No Digital, isso. É que o Digital ele é só para dentro de casa, né? O Global Hits acaba fazendo também para o mercado. Então, e o movimento de inovação aberta com a Bion é mais recente, né? Foi um segundo passo que vocês deram. Né? Isso. E foi a forma que nós encontramos de conseguir estruturar a chegada desses parceiros. Porque com o advindo das startups, né? Vem com muita coisa imatura. Perfeito. O cara consegue fazer um marketing muito bem feito, só que quando você afunda um pouquinho, você fala, cara, se eu plugar isso daqui na minha TI, não vai funcionar. Ou se funcionar, ele não consegue escalar. Pô, na Móvel tem 80 milhões de usuários, cara. Como que eu vou... Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o Bion acaba conseguindo ser o filtro técnico disso também. Então, a gente faz um scout técnico dessas empresas e dessas consultorias, dessas startups, para a gente saber se realmente a gente consegue plugar dentro de casa, se consegue plugar até em cliente, enfim. E a IA vai piorar muito isso, né? A IA já está piorando. Porque o que vai ter de software que o cara fez em uma semana... Semana passada eu conheci... Não foi no Web Summit, cara, onde eu conheci... Eu conheci uma empresa que... Um menino, 22 anos. Ele falou, não, vem aqui, ó, fala o que você quer. Eu falei, como assim? Ele fala o que você quer. Falei, não entendi, cara. Faz de conta que você tem um mercado. Eu falei, tá bom, criaram um ERP para o mercado. Me deu a tela do... Fala mais, o que seu mercado precisa? Tem um caixa, tem... Aí começou a desenvolver ali, cara. Aí ele pega um negócio desse, apresenta para alguém fala, pô, fantástico. Só como integra esse negócio? Como você sabe a segurança desse código? Você não sabe. Escalabilidade, performance. Então... Tem que tomar muito cuidado, e é esse cuidado que a gente está fazendo para conseguir filtrar muito bem a entrada desses parceiros, a entrada de novos parceiros, como que esses caras vêm para ajudar a gente realmente, não atrapalhar mais do que ajudando. E é o que eu estou falando. Uma pessoa que não conhece de tecnologia, que trabalha na área de negócio e não conhece tecnologia, ela vê um negócio desse e ela fala, pô, é mágica. A TI tá me enganando lá. Eu pedi isso para eles faz 6 meses. Exato, cara. E aí você começa a acarretar nas empresas o Shadow IT, que é terrível isso. Que as áreas de negócio contratando TI, contratando soluções de TI... Escondido. Sem segurança, sem qualidade, sem saber onde aquilo vai parar, né? Então... Perfeito. É uma das nossos meios de conseguir tentar evitar isso, é fazendo o Bion como um curador. Exato. Legal. E Leva, a gente chegando na última parte aqui da nossa conversa. Pô, já? Caraca. Passou rápido. Bom. A gente falando um pouquinho de futuro, a gente falou um pouco de AI. Para você, né? AI é hype ou revolução? Não, né? é revolução. É revolução. Para mim é revolução. A gente faz muito estudo dentro de casa, a gente não utiliza ainda em produção. A gente faz muito estudo. A gente tem um lab de IA, onde nós estamos entendendo isso. Estamos investindo agora, saiu até recentemente já na mídia, nós estamos investindo 1 bi em cloud, já pensando nas questões da IA, nos motores necessários. 1 bi de reais em Atom, trazendo os grandes parceiros de cloud para trabalhar com a gente, inclusive entre elas NVIDIA, a AWS, Microsoft, enfim, para a gente conseguir ter algo mais estruturado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Óbvio, nós estávamos falando aqui do menino que consegue desenvolver rapidinho e tal. Isso aqui é só o fio da meada, né? Eu acho que a IA veio para ficar, ela vai vir para fazer muita coisa. Cara, eu sou muito curioso com ela, porque é muito difícil conseguir conhecer tudo que a IA vai fazer. E cada dia tem uma coisa nova, né? Cada dia tem uma coisa nova. Você vê, Hollywood hoje está parada para discutir a legislação sobre IA, cara. Porque os vídeos, saiu agora a nova do Google, e meu Deus do céu, você olha o vídeo, você não sabe se é verdade ou não. Então, acho que é só alguns pequenos passos ainda do que a IA vai trazer. As empresas vão precisar se adaptar. E quando a gente fala de telecom, né, do mercado de telecomunicações, o que está por vir? Assim, existem grandes tendências? O que a gente pode esperar desse mercado? Eu acho que o telecom, as pessoas olham e enxergam muito a questão do telefone, a questão da conectividade, né? E as telecoms hoje já não são mais só isso, né?
Acho que agora a grande revolução foi uma revolução que nós fizemos com a Embratel, por exemplo, né? Antes de matar a marca Embratel e virar Claro Empresas, nós transformamos a Embratel numa empresa de soluções digitais, que, óbvio, utiliza a conectividade dela como fortaleza para ajudar. E as telecoms, na minha visão, ela vai funcionar como um grande habilitador para todas essas novas tecnologias. Tá? Sem a estrutura e a infraestrutura de cloud, de data centers, você não consegue ter uma IA rodando com perfeição. Sem conectividade no campo, você não consegue ter um IoT dizendo para você e prevendo que se vai chover, se não vai, se a terra está seca ou está molhada. Então, o grande habilitador para tudo isso é a telecom. Acho que a telecom, a partir de agora, ela se transforma nesse grande habilitador e tem a grande importância de fazer isso, sabe? De chegar nos pontos mais críticos, mais longes, de trazer educação, por exemplo. Pô, como que eu vou levar a conectividade para o menino que está afastado dos grandes centros? Então, ela tem toda essa, para mim, esse âmbito de ser o habilitador. Porque sem conectividade não adianta nada, todas essas tecnologias estão chegando. Muito legal. E foi muito legal você falar, né, que a Claro passou de um papel de infra, né, de ser um fornecedor de infraestrutura, para hoje ser um fornecedor de soluções digitais. Também, né? Exato. E a gente fala muito que a gente acredita muito, até a gente brinca aqui na Bio, a gente tem um papel um pouco missionário, né, de tentar divulgar essa visão, porque a gente acredita muito que toda empresa precisa enxergar um futuro no qual ela vai ser provedora de serviços ou produtos digitais. Né? A gente estava tendo uma conversa hoje mesmo com o pessoal de agro, né, que tem uma indústria de biológicos, assim, eles fazem componentes biológicos, é uma indústria. A gente falando sobre isso, assim, o futuro vocês vão prover alguma coisa, assim, vocês vão prover algum serviço, algum produto, algum software, né? Então, é legal ver que a Claro já está investindo nisso há muito tempo, né? E gostei bastante da visão também. Imagina a quantidade de dados, né, que já são coletados hoje, que podem ser explorados e... Cara, o céu é o limite, né? Você cruzar as informações, encontrar padrões, descobrir novas receitas. É um ambiente totalmente, talvez até inexplorado, perto do que tem para vir ainda, né? É completamente inexplorado, Henrique. A gente não de verdade, a gente não consegue nem... A gente explora, não pode explorar muito o dado para venda, para esse tipo de coisa, porque nós somos uma empresa regulada, né? Então, o dado ele não é nosso, o dado é do cliente, né? Então, nós só somos o guardião dele. Mas a gente brinca muito com eles lá dentro. Não diga muito... assim, uma forma pessoal, né? Explorar o que o Daniel tá fazendo, mas você encontrar algum padrão sem estar nominal ali alguma pessoa, acho que isso é possível, né? É possível, é o que eu ia falar agora até. Na pandemia, por exemplo, as telcos foi o grande mobilizador para o governo conseguir tirar quem estava fazendo aglomerações. Caramba, então, nós passávamos os dados, como você falou, de uma população em algum local que estava se aglomerando. Não tem o CPF, não tem o nome, não tem o RG. Mas nós mandávamos para o governo e falavam, em tal local está acontecendo uma aglomeração. E aí eles iam lá e resolviam do jeito deles. Mas a gente já fez esse papel durante a pandemia. E eu acho que aí é o uso bom dos dados, quando você tem um volume grande de dados. Né? Você consegue ajudar a população com esses dados. Boa, perfeito. Muito legal, Deva. Obrigado, né? Foi um bate-papo super bacana. Pô, foi mesmo, gostei. Obrigado, eu que agradeço. Passou rápido. Passou, voou. E, Deva, a gente gosta de terminar sempre pedindo, né, para o nosso convidado poder compartilhar um pouco algum aprendizado, deixar alguma sugestão para as gerações, né, futuras, para o mercado, poder compartilhar um pouco a sabedoria, né, que aprendeu aí, né? Tá. Eu acho que, cara, se pudesse dar uma dica para alguém hoje não para de estudar. Não pare de estudar. Acho que o estudo é o que transforma. E long life learning. Cara, aprende uma coisa hoje, amanhã você vai ter que aprender mais. Nós vamos voltar um pouquinho no início que nós falamos, né? De que antes você aprendia uma coisa e durava pro resto da vida. Hoje não. Hoje tem muita coisa para se aprender. Estamos falando aqui de IA, eu não conheço isso aqui de IA, tem um monte de coisa para aprender. Então, aprenda, seja curioso, busque, não tenha vergonha de não saber. Eu acho que hoje em dia a humildade de não saber vai te alavancar para querer aprender e conhecer. Então, se eu pudesse dar uma dica para alguém aí, para as novas gerações, para as velhas gerações também, que eu falei, eu fui um jovem aprendiz com 30 anos, né? E graças à minha curiosidade e ao meu empenho em estudar. Eu acho que
Perfeito. Essa é a grande dica. Se eu pudesse dar para alguém, seria essa. Muito legal. Deva, muito obrigado. Imagina, mais uma vez, foi agradeço. super Obrigado. bacana. E obrigado a vocês também que ficaram aqui com a gente, né, mais nesse episódio. Curtem, comentem o que vocês gostaram, o que vocês gostariam de ver no próximo. E até o próximo. Obrigado.